Oi, gente, eu tô gravando aqui pra gente. Eu tô tentando correr. Eu vou colocar o celular pra carregar que eu tô gravando aqui. Mas aí eu tenho que correr, né? Aí eu tenho que correr. Aí eu vou correndo. Aí eu não vou conseguindo. Aí eu vou correndo. Eu não vou conseguindo. Eu vou correndo. E chego lá. Aí depois de tudo. 6 meses de corrida, cheguei em casa. Eu não posso mais estar voltando fazer casa, todo mundo vai ver. Mas eu não posso mostrar o número, que todo mundo vai acertar. Eu não posso mostrar o quintal, porque todo mundo vai acertar. Vou colocar aqui, carregar e ninguém tira, né, gente? Gente, louco, eu vou pra igreja. Tá. Aqui. Deixa eu ver o que coloquei. Carregando.